Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula nossa aqui de cinemática. Hoje nós vamos estudar o tema de lançamento oblíquo. Gente, o que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo, fazendo aqui um gráfico para ele ficar mais fácil de entender, suponha que a gente tem um gráfico, certo? Aqui a gente tem o eixo Y e o eixo X. A abscissa ordenada, certo? E vamos colocar que a gente está lançando um projétil. Então coloca que é um chute de um jogador de futebol. E ele faz uma parábola, certo? E cai em um determinado ponto do gramado, certo? Esse chute, esse projétil, ele tem uma velocidade inicial v0, certo? E essa velocidade, esse lançamento tem a formação de um ângulo em relação ao seu solo. E a gente chama esse ângulo de ângulo θ, certo? Esse movimento do projétil, o nosso V0, ele é dividido em duas componentes, certo? A Vx e a Vy, certo? A Vx é o horizonte. A Vy é a vertical, a altura, certo? Espera aí que eu escrevi errado aqui, gente. Horizonte, certo? No horizonte, a gente vai ter o que? O nosso querido MU, que a gente já viu nas aulas passadas, que é o movimento uniforme, certo? Quando a velocidade é constante. E a equação para a gente calcular a componente Vx é dada por Vx é igual a V0 vezes o cosseno de θ, certo? E aqui a vertical é dada pelo MUV, o movimento uniformemente variado. Isso é quando a gente tem uma velocidade que ela varia conforme o tempo. Na direção vertical, a gente tem a influência da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, para quem não se recorda, é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado, certo? Então a gente tem a influência dessa força, né, dessa aceleração durante a queda do objeto. A equação que define o movimento na verdade, são duas, né? O movimento vertical são duas, certo? Que é essa daqui, ó. É Vy é igual a V0 vezes seno de θ. Aí a gente consegue achar a componente do nosso querido Vy, certo? Tem algumas outras equações. Do MU, então do Vx, a gente também utiliza para a gente descobrir a posição, que é a mesma que a gente utiliza na cinemática normal, que é S é igual a S0 mais Vx vezes T. Isso depois que a gente encontrou o Vx, tá? Porque a gente vai saber aonde que o corpo está, certo? No movimento vertical, a gente já tem algumas outras equações, tá? E as equações são relacionadas à altura do objeto, o local onde ele está, que é h, a h0, né? Então a altura inicial, velocidade inicial, vezes o tempo, dividido pela gravidade, dividido por 2, certo? Aí a gente também tem outra,
VY cat são derivações, tá, gente? Lá da cinemática, a gente ainda tá na cinemática, certo? Mas são derivações, correto? E aí a gente tem aqui a que representa tipo o Torricelli do lançamento oblíquo, certo? É aqui a diferença de altura inicial e final. Essas são as equações do movimento vertical, tá, pessoal? Né? Deixar claro aqui. Vertical. Perfeito. Em relação a isso, na parte do lançamento oblíquo, a gente vai pegar as equações e vai fazer meio que umas. Não vão ser derivações, mas vão ser alterações algébricas, certo? E essas alterações algébricas nos dão algumas informações em relação a aonde o projeto vai estar. Então, para a gente descobrir a altura máxima, e o tempo de voo, a gente vai utilizar uma equação em específico, tá? A altura máxima ocorre quando a velocidade vertical se anula em VY, certo? Aí você fica, como assim, como assim? Da onde é que saiu isso? Que eu não sei, que eu não tô entendendo, que... Gente, calma, calma, tá? Ela vem derivada dessa aqui, dessa equaçãozinha aqui, certo? Então, se VY se anula, porque é zero, vai ficar VY, certo? Menos duas vezes a gravidade. Essa aqui é a altura. Jogando para o outro lado, né? Fazendo umas modificações algébricas. Então, isso daqui vai ser a altura. Fica VY ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. E assim a gente consegue a equação da altura máxima. Então, H max é igual a isso aqui, certo? Em relação ao tempo de voo, é dada por... Só fazer uma separaçãozinha aqui. O tempo total, então, ele vai ser por 2 vezes o VY, sem o ao quadrado, tá? Dividido pela gravidade, tá? E esse vai ser o nosso tempo total de voo, tá bom? Certo? O alcance horizontal. Então a gente já tem a altura máxima e o tempo de voo. E o alcance horizontal, como que a gente acha? Né? Se a gente quer saber aonde que um projétil lançado a um ângulo de 30 graus vai estar, né, em um tempo de 2 segundos, né? Onde que ele vai estar? A gente consegue responder isso também com equações, tá? Alcance horizontal. O alcance horizontal do projétil é determinado pela multiplicação da velocidade horizontal, então o nosso Vx, pelo tempo total. Então, se a gente descobriu o tempo total aqui em cima, e a gente descobriu as nossas componentes, a nossa componente Vx, isso implica que a gente vai, de fato, conseguir descobrir o nosso alcance horizontal de fato. O alcance horizontal, de fato, ele é dado pela seguinte equação.
Vx, então V0x, né, que é a velocidade inicial em x, na componente x, certo? Vezes o total. Espera aí. P total, certo? Porém, o que que acontece? Tem uma outra, né? Basicamente são duas equações para alcance horizontal. Tem essa aqui, né? Essa que acontece? O tempo total, a gente tem aqui, ó. O VY então vai ser D, VY é V0 vezes o seno do ângulo, certo? O seno do ângulo é vertical, horizontal é o cosseno do ângulo, certo? Tá. Como a gente vai substituir, a gente vai fazer algumas alterações algébricas, fica seno do ângulo vezes 2, certo? Então aqui tá certo, é cosseno de θ. E o tempo total, que é 2 vezes... tá. 2 vezes y, que é o seno de θ, certo? Dividido pela gravidade, certo? Certo. Opa, eu esqueci um detalhe. Esse detalhe é importante. Então, é 2 vezes VY, ou V0, seno de 2θ, certo? Isso aqui é isso daqui. A gente só abriu as equações. E aí a distância fazendo algumas mesclagens algébricas, isso aqui a gente anula, certo? Fica com isso aqui e esses dois ficam ao quadrado. Então, V0 ao quadrado vezes seno de 2θ dividido pela gravidade, pela a nossa aceleração. Aí a gente tem a distância horizontal. Dá para calcular por essa, mas também essa aí daqui é isso daqui, só que aberto, certo? No nosso querido lançamento oblíquo, a gente tem algo que chama ângulo complementar, certo? Complementar. Tá. O que é o ângulo complementar? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Suponha que a gente lançou um projétil, certo? A 25 graus e um outro a 65 graus, certo? Aqui tá o simulador PET Física, tá, galera? Se quem quiser acessar para fazer algumas simulações, é muito legal, ele é muito divertido. Você percebeu aqui, ó? Aqui no verde é 25 graus, ele tá aqui. E o de 65 graus está junto do de 25. Por que isso? Ângulos complementares são ângulos que no lançamento oblíquo eles irão atingir o mesmo ponto com trajetórias de parábolas. Isso daqui é uma parábola, isso aqui é uma parábola menor. Eles vão atingir os pontos, né, com trajetórias diferentes, mas vão atingir o mesmo ponto. Por quê? 90 graus é igual a 65 mais 25. Ou seja, se a soma dos ângulos der 90, né? Então vai ficar igual a 90. São ângulos complementares, tá? Ângulos complementares. Ok?
O que acontece é, se somando, vai dar 90, ele vai atingir o mesmo local, certo? Vale ressaltar também que o ângulo para atingir uma altura máxima em relação ao solo, certo? Então, em relação ao solo, o ângulo máximo é o de 45 graus, certo? Por quê? Porque a gente maximiza aquela equaçãozinha 2, sendo de 2 vezes o ângulo θ, a função θ, certo? Então é onde a gente vai conseguir ter mais o maior alcance, certo? Agora a gente vai fazer, para finalizar a aula, um exercício de lançamento oblíquo, tá? Ele é bem rapidinho, tá? Ele é bem simplesinho até, é bem fácil de fazer. Lançamento oblíquo. Um projeto é lançado obliquamente, certo? Então a gente formou um ângulo com ele, com a velocidade inicial de 40 metros, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Determine o alcance do projétil. Primeiro a gente vai determinar as componentes, então Vy e Vx, certo? Vx é cosseno do ângulo de 30. Isso aqui vai ficar 40 vezes 0,866, que é basicamente o cosseno de 30, tá? Isso vai nos dar aproximadamente 34,64 metros por segundo, certo? Vy é seno de 30 é 40 vezes 0,5 igual, vai dar o que? 20, a metade de 40. Então x é igual a 34,64 e y é 20, certo? Para a gente descobrir o tempo total, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa equação do tempo total, que é 2 vezes o Vy dividido pela gravidade, certo? O Vy é 40, é só a gente pegar a velocidade inicial e dividir por 9,81, que é aproximadamente a nossa gravidade. Se a gente fizer a conta, certo? Então você vai pegar e vai dar o tempo total. Se você vai pegar a calculadora, abrir aí e fizer a conta, vai dar aproximadamente 4,90, se eu não estou enganado. Dividido por 9,81 dá 4,07. Eu errei um pouquinho. Eu assumo, eu errei um pouquinho. Segundos, tá? Perfeito. Como que o alcance de um objeto é determinado? É o tempo total de voo. Então, o nosso D é determinado então pela equação de Vx, né? Pelo tempo total. É 34,64 vezes 4,07 segundos. Colocando isso na calculadora, então 4,07 vezes o 34,64. Isso vai dar aproximadamente 141 metros, tá? Se você quiser testar com a outra equação, né, daquela do A, V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ, dividido pela gravidade, fique à vontade para você testar os seus conhecimentos, tá bom? Essa foi a aula, espero que vocês tenham entendido e de tudo compreendido. Fiquem bem
estudem e até uma próxima. Tchau, tchau.